Fala, torcedor do Palmeiras, muito bom dia, muito boa tarde, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, dá tempo ainda de comentar o que aconteceu ontem entre PSG e Botafogo? Gente, vocês me perdoem, mas eu falei, bom, vou tirar um cochilo, eu acordo ali no meio do jogo porque eu estava com a expectativa baixa de que o Botafogo podia vencer o PSG, com todo respeito ao Botafogo, mas, enfim, é normal, né, a gente imaginar, ainda mais o PSG que na sua estreia meteu 4 ali no Atlético de Madrid, falei, talvez o Botafogo até consiga tirar o empate do PSG, mas, gente, eu acho que nem vocês, eu acho que não tem ninguém que pensou, nem o torcedor do Botafogo imaginou que o Botafogo pudesse vencer. E eu apaguei, eu dormi, eu fui acordar agora de manhã e eu vi que o PSG perdeu pro Botafogo. Cara, vocês têm noção do que aconteceu? Mas, gente, a gente não vai falar só disso, tem muitos assuntos, envolve Palmeiras, a torcida do Palmeiras, um negócio que eu tô vendo aí nas redes sociais que eu quero trocar uma ideia com vocês. Então, pô, queria muito que vocês ficassem comigo até o final do vídeo, talvez seja um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser um bate-papo legal. Então deixa aí o like de vocês, se inscrevam no canal, ativa o sino de notificação, porque eu estou aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. Belezinha? Deixa eu aproveitar para indicar rapidinho aqui pra vocês, gente, a Flash Score. A Flash Score, que é um aplicativo 100% gratuito para você que gosta de acompanhar futebol 24 horas por dia, né? Quer ficar sempre bem informado, você que quer acompanhar o Mundial aí, todos os jogos do Mundial, você quer saber de informações, tabelas, gente, tudo vocês acompanham na Flash Score. Como eu falei, é um aplicativo 100% gratuito, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês baixarem. Você que já baixou aí, me conte se você tá curtindo o aplicativo da Flash Score. Belezinha? Bom, o primeiro assunto vai ser PSG e Botafogo. O que aconteceu ontem, gente? Isso foi histórico, cara. Isso foi histórico. O meu sentimento, juro, eu não tô com sentimento de inveja, não. Na verdade, o meu sentimento é aquele que eu falei pra vocês a semana inteira. É que se a gente apertar um pouquinho, a gente consegue vencer os times europeus, né? Se a gente ter vontade, é óbvio que não só vontade, mas enfim, né? Ter a qualidade para poder fazer gols e enfrentar grandes times como o PSG, mas a gente consegue buscar o resultado. Se bem que, como eu falei no começo do vídeo, eu acabei dormindo, né? Apaguei, acordei hoje de manhã, porque eu não imaginava que o Botafogo pudesse vencer o PSG. Gente, o PSG vence uma final de UEFA em cima da Inter por 5-0, cara. O último jogo, ou melhor, né? O último jogo e o primeiro jogo deles aí no Mundial, 4-0 no Atlético de Madrid. Qual torcedor do Botafogo chegou a cogitar a possibilidade do Botafogo vencer o PSG? Mas o que aconteceu foi histórico. Eu fiquei pensando, né? Eu surtei que o Palmeiras, no caso, empatou ali com o Porto, porque jogou com muita qualidade. Inclusive, eu quero falar um pouquinho sobre isso depois e de como a torcida tá reagindo nas redes sociais. Mas fiquei muito feliz ontem também, né? Que o Palmeiras venceu o Al-Ahly. Vocês viram no meu Instagram o quanto eu comemorei, gritei o gol, o quanto eu estava feliz aqui. Vocês imaginam se o Palmeiras vence um PSG, cara? Eu fico maluca. O problema disso ter acontecido, com todo o mérito do mundo ao Botafogo, que, meu, é assim, sem palavras, não tem muito o que falar, cara. Venceu e pronto. Até vi alguns torcedores do PSG dizendo que eles ganharam na sorte. Que sorte! Que sorte! Ganharam em ponto final e a torcida do PSG tem que entender que ganhou, enfim, e ponto final. E desmerecem tanto, né, os times brasileiros, os times sul-americanos. E essa Copa do Mundo tá mostrando muita coisa, muita coisa. O problema é que com isso que aconteceu, agora a possibilidade da gente pegar o PSG é muito grande. É muito grande. Já tinha essa possibilidade antes, mas agora muito mais, porque o Palmeiras no momento tá em primeiro, PSG se classificando em segundo. Por enquanto, o que poderia acontecer? Existe um mundo aí que o PSG pudesse perder do Seattle e passasse, sei lá, o Atlético de Madrid e o Botafogo, gente. Porque eu confesso que eu não queria pegar o PSG, mas se tiver que pegar também, bora, né? O Botafogo foi lá, se impôs diante do adversário, né? Não usou da covardia, não, sabe? Eu fiquei refletindo quando eu acordei e vi o resultado, eu falei, cara, um time, né? O PSG é um time de valor de mercado aí de mais de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros. Olha o investimento do PSG, sabe? Perder para o Botafogo, que no Campeonato Brasileiro tá em oitavo, né? Com todo o respeito ao Botafogo, que foi campeão da Libertadores,
né? Mas eu não achei que o Botafogo esse ano tivesse numa fase tão boa quanto viveu os últimos 2 anos. E foi lá e venceu, cara. Então, todo mérito aí ao Botafogo. E eu, de verdade, não queria enfrentar o PSG, mas se tiver que enfrentar, fazer o quê, né, gente? Eu acho que mostra muita coisa mesmo esse Mundial. Tá mostrando, por enquanto, o quanto os clubes sul-americanos entraram para ganhar. Eu vi uma informação aqui de que, segundo o jornal francês aí, o Luiz Henrique transformou a estadia do PSG nos Estados Unidos em uma colônia de férias. Eles treinam pela manhã e depois têm tempo livre até a noite. Os jogadores aproveitam a oportunidade para relaxar, assistindo as séries, participando de atividades oferecidas pelo hotel ou curtindo a praia. Eles podem fazer compras em shoppings, pois passam despercebidos. E o CT permite que os jogadores ali passem um tempo com as famílias durante os treinamentos. Então, assim, eles não estão levando a sério, é o que eu enxergo até agora. Pode ser que se eles se classificarem para umas oitavas, né, ou para umas quartas, chegar numa semifinal, final, pode ser que eles queiram realmente levar o negócio a sério. Mas por enquanto, né, a gente vê que, de fato, com tantas falas que já teve aí nesse Mundial de presidente de A, de B, desmerecendo a competição, mostra que, de fato, eles não estão levando a sério, o que não tira o mérito do Botafogo ter vencido o PSG, porque o jogo foi um jogo pegado, tá? Então, assim, não podemos dizer, o PSG deixou o Botafogo ganhar. Não, isso não aconteceu. Não aconteceu. E eu lembro, gente, de Palmeiras e Chelsea, né? A gente chegou muito perto também de ganhar aquele Mundial. E a gente só não ganhou porque a Leila, naquele momento, não quis investir. A gente tava com... eu não vou nem falar do nosso ataque do Palmeiras, porque me dá olha, mesmo assim, nós chegamos perto. Por um detalhe, a gente não ganhou daquele Chelsea. Né? E hoje, inclusive, o Flamengo, enfrenta o Chelsea. O Flamengo também tem uma possibilidade grande aí de vencer o Chelsea. Vi o Messi falando do Palmeiras, né? Falando que o Inter Miami vai enfrentar um dos melhores times do mundo. Ô Messi, muito obrigada aí pela moralzinha de vocês, pelo quanto vocês enxergam o Palmeiras assim, né? Só os brasileiros clubistas que não aceitam que nós somos o maior do Brasil, e somos, e ponto final. Mas enfim, a gente sabe que o jogo contra o Inter Miami vai ser difícil, porque eles venceram o Porto, tá? Eles venceram o Porto, então eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. Talvez seja o mais difícil do grupo. E eu falei pra vocês vão lembrar, né? Eu falei, gente, vamos tomar cuidado com o Inter Miami, que tá todo mundo falando Porto, 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 e eu tô com medo do Inter Miami. Se bem que assim, seria tão ruim assim se a gente se classificasse em segundo, dependendo de como vai ficar a chave ali do Botafogo PSG. Vocês acham, gente? Vocês iam reclamar assim, caso o Palmeiras se classificasse em segundo? Importante pra mim é a classificação. Não interessa onde vai ficar não, viu? Mas enfim, falando um pouquinho agora da torcida do Palmeiras, pra gente poder finalizar esse vídeo aí, que já tá ficando longo pra caramba, quero trocar uma ideia sobre os comentários da torcida do Palmeiras nas redes sociais. E eu tô vendo muito torcedor do Palmeiras torcendo contra o Palmeiras, né? Jogando energia negativa nesse momento pro Palmeiras, dizendo que, nossa, a gente comemorou um empate contra o Porto e olha o que os times brasileiros estão fazendo. Gente, quem imaginava que o Fluminense fosse fazer o que fez, que o Botafogo fosse fazer o que fez? Sabe, nós estávamos jogando ali contra o Porto, campeão de Champions também, é um clube europeu, então tem a sua grandeza. E a gente elogiou o Palmeiras porque o Palmeiras jogou com postura. De fato, apesar que a vitória não veio, né? O gol não veio, a gente não ganhou o jogo por um detalhe, mas a gente jogou muito, a gente amassou de fato o Porto. Então a gente analisou aquele jogo e a gente falou sobre aquele jogo. Mas eu tô vendo hoje o torcedor do Palmeiras desmerecendo o próprio Palmeiras. E não é assim. Nós precisamos, nesse momento, estarmos unidos. Nós precisamos, nesse momento, estar mandando energias positivas, né? Se vier acontecer alguma merda aí depois, a gente fala. Mas, por enquanto, gente, é torcer pro Palmeiras. É estar com o Palmeiras. Não é ficar fazendo comparativos. Até porque, se o Palmeiras tivesse pegado o PSG... E se a gente tivesse vencido o PSG, né? Se caso nós estivéssemos no grupo do PSG igual o Botafogo, a gente não sabe, gente. Futebol se mostra cada vez mais uma caixinha de surpresas. E eu acho que o torcedor nesse momento tem que estar junto com o time. Tô vendo a galera falar, porque se o Palmeiras pegar o PSG, porque se o Palmeiras pegar o Atlético de Madrid, até mesmo o Botafogo, o Palmeiras vai tomar um pau. Gente, eu tô vendo isso da própria torcida do Palmeiras. Gente, calma. Eu acho que o que não tá faltando pro time do Palmeiras agora é vontade.
tá? Eu vi algumas críticas aí da torcida reclamando em algumas mexidas do Abel ontem no final do jogo, mas eu acredito que a gente jogando contra uma equipe como o PSG, ou até mesmo, né, se a gente chegar a enfrentar o Botafogo, aí não sei o que pode acontecer, eu acredito que o Abel não vai ser tão burro ao ponto de insistir com dois laterais, como a torcida, né, não quer ver de jeito nenhum. Eu até entendo esse trauma, eu também tenho esse trauma. Eu acho que o Abel assistiu o jogo de ontem, né, entre PSG aí e Botafogo. Ele deve ter assistido, ele viu como que o Botafogo se impôs diante do adversário. E por fim é isso, eu só queria que a torcida do Palmeiras pudesse ser um pouco mais otimista. Olha quem tá falando, né? A pessoa mais pé no chão, mais pessimista que vocês conhecem. Mas eu tô torcendo tanto pelo Palmeiras nesse Mundial, gente. Vocês não têm noção do quanto eu passei mal ontem, quanto eu passei contra o Porto. Imagina a gente pegando um jogo mais difícil, é capaz de me dar um treco. Mas eu tô torcendo tanto, por mais que eu tenha meus pezinhos no chão, falei isso pra vocês muito antes da Copa do Mundo começar. Mas, meu, a gente, como torcedor do Palmeiras, a gente tem que estar com o Palmeiras, a gente tem que apoiar o Palmeiras. Se a gente não fizer isso, o rival que não vai. Eles estão todo o tempo ali na frente da TV secando. Então, bora, gente, energia positiva, deixa pra sofrer um jogo de cada vez e pra comentar um jogo de cada vez também, tá bom? Que chegue logo segunda-feira e a gente possa jogar aí contra o Inter Miami e vamos ver quem a gente pega nas oitavas se a gente se classificar. Tamo junto, deixa a opinião de vocês, vou ficando por aqui. Até mais e avante, palestra!